Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. A solução desse dilema é complicada, porque a criança sombra do bonzinho acha que é culpada pela situação em que o parceiro se encontra. Até porque os problemas do parceiro não afetam apenas a ele próprio, acabam sobrecarregando a relação e afetando também o bonzinho. Pessoas com a síndrome do bonzinho geralmente não são bem tratadas pelo parceiro. Suas necessidades de atenção e afeto são constantemente negligenciadas. Com isso, o medo básico de sua criança sombra, de ser imprestável e ruim, é confirmado. Para provar o contrário, essas pessoas continuam lutando pelo parceiro, na inabalável esperança de que ele vá mudar e passar a tratá-las melhor algum dia. Essa luta as mantém fisgadas no anzol do parceiro. Méritos dessa estratégia. Você está se esforçando ao máximo para ajudar e ser uma boa pessoa. Isso merece todo o respeito. Você já ajudou muito algumas pessoas e elas lhe são gratas. Primeiros socorros. O problema com sua estratégia é que você tem propensão para se entregar demais a causas impossíveis. Por isso, conscientize sua criança sombra de que você é bom o bastante e tem seu valor, mesmo que não ajude todo mundo. Faça-a entender que muitas vezes você não vai conseguir ajudar. E explique a ela que não só vocês, sua criança sombra e seu adulto interior, são responsáveis pela sua felicidade, mas ela depende também de outras pessoas. É claro que você pode continuar oferecendo assistência, essa é uma qualidade maravilhosa, mas procure identificar quando sua ajuda é adequada e quando não é. Conscientize sua criança sombra de que ela utiliza as pessoas a quem ajuda como muleta para ajudar a si mesma. Neste livro vou lhe mostrar como encontrar um apoio interior mais saudável do que sucumbir à síndrome do bonzinho. Estratégia de autoproteção. Exercer poder. Crenças típicas. Estou à sua mercê, sou impotente, não sei me defender, não sou bom o bastante, não posso cometer erros, não devo confiar em ninguém, preciso ter controle sobre tudo, nunca sou atendido. A criança sombra de pessoas que se valem dessa estratégia tem um medo exagerado de se ver em posição de inferioridade e de fraqueza e de ser atacada. Quando crianças, ficavam à mercê do poder excessivo dos pais. Assim como no caso de pessoas obcecadas por harmonia, a criança sombra de pessoas dominadoras pode projetar superioridade e dominância sobre aqueles a seu redor. Só que ela consegue isso se rebelando contra os demais, não se adequando. Pessoas com esse padrão querem ter o controle nas relações interpessoais. Nesse caso, elas podem escolher, inconscientemente, entre duas estratégias, resistência ativa ou passiva. A maioria emprega ambas. Resistência ativa e passiva são comportamentos que todos nós empregamos, às vezes precisamos empregar para defender nossos limites pessoais, mas, no caso de pessoas com forte necessidade de poder e controle, essas estratégias desempenham um papel especial, razão pela qual as destaco aqui. Para oferecer resistência, precisamos usar de certa dose de agressão, e é por isso que se fala em agressão ativa ou passiva. A agressão ativa é fácil de reconhecer. A pessoa em questão insiste em seu direito, discute e briga. Já a agressão passiva, ou resistência passiva, não é tão evidente à primeira vista. A pessoa que se comporta de maneira passivo-agressiva não comunica sua intenção com clareza, mas o faz por meio de sabotagem, em maior ou menor grau. De forma resumida, ela simplesmente não faz o que se espera dela. Por exemplo, promete algo mas esquece de cumprir ou simplesmente se nega a fazer o que prometeu. Ou então até cumpre, mas com uma lentidão enervante e deliberada. Ignorar o outro ostensivamente também é uma forma típica de resistência passiva. É o famoso dar gelo, evitar o outro de propósito, por mais que ele o procure. Por trás dessa atitude está a criança sombra, julgando-se sobrecarregada na relação. Por exemplo, um cliente foi forçado a mudar de cidade seguindo sua companheira, ainda que preferisse ficar em sua cidade natal. Inconscientemente, ele ficou tão magoado por conta disso que perdeu todo o interesse sexual nela. Essa, aliás, é uma forma comum de expressar a agressão passiva, tanto entre homens quanto entre mulheres. Com esse pequeno exemplo podemos constatar como é importante assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. De maneira inconsciente,
meu cliente se tornou vítima da parceira supostamente dominante e não considerou a hipótese de que sua criança-sombra tivesse se submetido voluntariamente aos desejos dela. O traço característico da teimosia está intimamente associado à resistência passiva. Quem se comporta com obstinação excessiva e intransigência desperta fortes sentimentos de agressividade nas outras pessoas, porque elas se sentem impedidas de exercer qualquer influência sobre o intransigente. O comportamento de resistência ativa, agressivo, também desperta raiva, é claro, a menos que o medo prevaleça. A diferença é que o agressor ativo ao menos reconhece o que faz, assumindo a responsabilidade por seu comportamento, enquanto o passivo-agressivo age disfarçado por uma aparência de falsa calma. Esse comportamento pode enfurecer as pessoas de tal maneira que, no fim das contas, os alvos esbravejam e brigam e saem como os vilões da situação. No jargão da psicologia, tais pessoas são chamadas de pacientes identificados. Em outras palavras, o indivíduo que evidencia os sintomas, neste caso, raiva e agressão, é tomado como problemático, mas o passivo-agressivo, que boicota qualquer interação frutífera com sua manipulação indireta, sai incólume. O trato com pessoas dominadoras é desgastante porque elas querem ter razão o tempo todo, na maioria das vezes fazendo valer sua vontade, ou porque, com sua agressividade passiva, se recusam a cooperar de maneira sensata. Como de costume, aqui também se observa a chamada inversão vítima-agressor ao se perceber como vítima, dos pais, e como inferior, a criança interior da pessoa dominadora projeta no outro dominância e superioridade, contra as quais precisa se defender. Então, usando de suas estratégias, ela inflige ao outro os sentimentos de impotência que deseja evitar em si mesma. A propósito, mesmo as pessoas genuinamente gentis e que em geral buscam harmonia a todo custo podem ter, ocasionais acessos de sede de poder. A criança-sombra nelas às vezes gosta de exercer dominância, por meio de, digamos, agressões gratuitas ao parceiro. Uma cliente minha muito simpática e sociável me relatou que muitas vezes sentia o impulso de diminuir o parceiro com comentários maldosos quando via bem-humorado e carinhoso. Ela mesma achava esse comportamento muito ruim, mas, de início, não conseguia explicar a razão de agir daquela maneira. Ao analisarmos as situações uma por uma, verificamos que sua criança-sombra gostava do poder que exercia sobre o parceiro, pois inconscientemente se vingava do pai dominador. A dominação também se manifesta por meio de um comportamento exigente. Sem saber, pessoas muito exigentes costumam ter a crença nunca sou atendido, por isso sempre acham que estão sendo passadas para trás. Para se proteger, sua criança-sombra decidiu não permitir que ninguém passe a perna nelas. Dessa forma, elas demandam, com muita autoridade, que suas necessidades sejam supridas. Essas pessoas exigem muito mais do que oferecem, mas enxergam o contrário, por causa de sua crença, tendem a se ver como vítimas. Ao lidar com elas, as pessoas logo têm a sensação de que são obrigadas a agradá-las de todo modo para mantê-las de bom humor. Em casos mais moderados, são simplesmente pessoas mesquinhas. Estão sempre muito atentas a seus direitos e até respeitam os dos outros, mas nunca são generosas, seja com dinheiro, elogios ou favores. Tudo é calculado e monitorado. A criança-sombra delas se protege tomando tudo para si com avidez. Méritos dessa estratégia. Você é uma pessoa forte. Você se defende e enfrenta seus adversários. Você é o oposto da resignação. Você tem uma incrível força de vontade para sobreviver e se afirmar. Isso já o protegeu e o fez seguir em frente muitas vezes. Primeiros socorros. Conscientize sua criança-sombra de que os dias com seus pais ficaram para trás. Vocês, seu adulto interior e sua criança-sombra, já são grandinhos. É claro que você tem os mesmos direitos que outras pessoas e claro que tem permissão de se defender. O problema é que você pega pesado. O mundo lá fora nem sempre é tão ruim quanto você pensa. Relaxe e confie mais em si e nos outros. Muitos dos conflitos que você tenta resolver buscando poder ou que provoca nessa busca são desnecessários. Com mais boa vontade e empatia, você tranquilamente irá muito mais longe. Mais adiante vou lhe mostrar como fazer isso. Estratégia de autoproteção.
Obsessão por controle.